Um outro risco imenso que existe, né? A gente sabe que além de todo o território ucraniano, existem diversos reatores nucleares em atividade, usinas nucleares imensas. Zaporizhzhia está aí, que foi, né, já sofreu um bombardeio ali naquela região. Existe também essa questão de Chernobyl, que nessa quarta-feira já foi falado sobre a questão do resfriamento aí do combustível nuclear, porque tinha sido cortada a questão do fornecimento de energia, eles estariam dependendo ali só de geradores. Ou seja, de acordo com a tua experiência, pelo que você conhece da estrutura nuclear que existe hoje naquele país, quais são os riscos de uma usina como a Zaporizhzhia, por exemplo, poder realmente, né, vazar algum componente nuclear e oferecer algum risco àquela população e também a toda a União Europeia, assim como também do lado de Chernobyl, porque assim, são duas situações ali diferentes, mas as duas que já estão ali nas mãos dos militares russos e que por vez ou outra já vem notícias que está ali correndo risco, a Agência Nacional Internacional de Energia Atômica também já entra no meio, já está tentando monitorar a situação, mas inclusive disse que já perdeu o sinal de controle de lá de Chernobyl. Pela tua experiência, Gerardo, como que você analisa essa situação, né, e as estruturas dessas usinas, né, em termos de risco, né, do que elas oferecem, realmente é de se preocupar? Temos sim razões para ficar preocupados, infelizmente. Mas eu lembro que usinas nucleares, elas possuem, no Ocidente, 6 barreiras concêntricas, ou seja, igual uma barreira dentro da outra, para proteger a possibilidade, né, de escape de radioatividade, seja por meio aéreo, né, no caso, efluentes gasosos ou efluentes líquidos, ou mesmo a contaminação terrestre. Então, são 6 barreiras de contenção que saem lá da pastilha do elemento combustível até chegar àquele prédio do reator ou sarcófago que a gente vê lá em Chernobyl. O fato é que, quando você faz o projeto de uma usina nuclear, quando você opera uma usina nuclear, uma das coisas que você mais teme é um ataque hostil. E uma guerra, então, seria o pior de todos os ataques hostis, né? Porque você destruir, por exemplo, a contenção de uma usina nuclear ou chegar a afetar o reator, pode-se liberar radioatividade numa região muito grande. Na verdade, você forma uma pluma que vai ficar aí durante muitos anos. Quando eu digo muitos anos, a ordem de grandeza é milhares de anos. Não são séculos, são milênios, né? De radioatividade. Então, isso é o que a humanidade sempre temeu quando se fala em questões de radioatividade, seja com o uso de bombas, né, o uso militar, como também usinas nucleares. No caso da usina de Chernobyl, a usina de Chernobyl ela está fora de atividade por consequência daquele acidente. Ela chegou a operar alguns anos depois do acidente, mas depois parou, e foi construído um sarcófago com muita dificuldade. Lá tem 200 toneladas de material radioativo. Esse sarcófago precisou de 250 mil pessoas se revezando, porque para poder construir o sarcófago, a grande parte dele foi construído fora do local, porque o local em si é impraticável. Você não pode ficar lá muito tempo, você toma uma dose letal. Então, você, quando tem que fazer a atividade final lá, né, você constrói os módulos fora de concreto e de equipamentos de contenção e blindagem e levam para dentro de Chernobyl, eles precisam se revezar a cada 10 minutos, dependendo da região, ou a cada meia hora, a cada 1 hora, porque a dose só pode suportar um ser humano aquela dose dentro de um prazo de tempo limitado. Então, imagine todo esse sacrifício para construir esse sarcófago e agora, numa guerra, você destruir. Então, nem mesmo a Rússia teria interesse, porque o que ela vai fazer com uma usina liberando radioatividade pós-guerra? Ela vai ter aquela região toda impactada, inclusive o território da própria Rússia, que faz fronteira. Então, eu não creio que eles venham a permitir aí uma falha. Porém, a falta de conhecimento, a falta de prioridade na segurança pode sim causar um agravamento da situação. Principalmente a questão da cultura, né, da União Soviética antiga e agora da Rússia, onde a segurança nem sempre é colocada em primeiro lugar. Então, nós estamos passando aí por uma situação de precariedade na alimentação elétrica,
E a eletricidade é fundamental para manter a segurança da usina, porque todo o sistema precisa ser refrigerado. As usinas que estão operando, como Zaporizhzhia, precisam de água de refrigeração constante, grande quantidade de água e grande quantidade de energia. Quando elas estão produzindo, ela produz a própria energia para refrigerar. Mas se elas pararem de operar, e isso acontece na vida operacional, ela precisa entrar com uma alimentação elétrica externa. É isso que está sendo questionado hoje, porque essas alimentações elétricas, as linhas de transmissão estão sendo danificadas, as subestações estão sendo danificadas, e hoje, se houver uma emergência numa usina nuclear na Ucrânia, não se sabe se vai ter suprimentos de energia elétrica para desligá-la. Imagine, a usina não conseguir ser desligada, superaquecer até fundir e aí liberar a radioatividade para toda a Europa. Esse é o temor hoje, sendo que no caso de Chernobyl, por ser uma usina que já está fora de operação, você tem lá os elementos combustíveis queimados guardados nas piscinas. Ainda são perigosos, ainda produzem calor, mas bem menos do que uma usina em plena potência, como é o caso lá de Zaporizhzhia.